Agora nós vamos abrir a preciosa palavra agora no livro de Hebreus, capítulo 11, apenas para uma curta mensagem. Estando um pouco rouco, mas tive uma tarde maravilhosa com irmãos e irmãs, e não cheguei até quase 6 horas. E entrei rápido no quarto e ajoelhei-me ao lado da cama, no quarto, e orei por uns momentos. Levantei-me e apanhei minha Bíblia e comecei a ler. E vi uma mensagem que se encontrava lá, e a peguei. E ela estava escrita em africâner, de modo que não consegui lê-la. E algumas vezes, ao ler, você topa com uma palavra, e aquela palavra torna-se viva para você. É assim que o ministro obtém sua mensagem. Apenas começa lendo a Bíblia, algo assim. Antes de mais nada, você topa com alguma coisa. Então, algo junta-se àquela coisa, algo se junta àquela coisa. Então, sublinhe isto e simplesmente vá até o púlpito e o leia. Deus fará o resto, está vendo? Ele cuidará do resto. Agora, algumas vezes você fica tão entusiasmado que você faz pequenos pensamentos pequenas notas de pensamentos que você teve. Às vezes, em uma reunião onde você tem de ir apressadamente à plataforma, que apenas lê aqueles pensamentos que você teve, o Espírito Santo poderá vivificá-los para você novamente. Já fiz isso muitas vezes. Agora, Hebreus 11, leamos o primeiro versículo, começando... E leremos vários versículos. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não é precioso isso? Deixem-me ler esse terceiro versículo novamente. Ouçam com atenção. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É a palavra de Deus. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falou. By faith Enoch was translated that he should not see death. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou um testemunho de que agradara a Deus. 500 anos de vida também. But without faith it is impossible to please him. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. By faith Noah, being warned of God, of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Agora oremos por um momento e inclinemos nossas cabeças. Lord, our most gracious God and Father, we come now into thy presence again with thanksgiving. Senhor, nosso muitíssimo benevolente Deus e Pai, vimos agora a Tua presença novamente com ações de graças. E não somente estamos nós agora sentindo que estamos em Tua presença, pelo fato de termos inclinado nossas cabeças para orar, mas cremos que estamos constantemente em Tua presença, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, e Tu conheces todas as coisas, e Tu conheces os pensamentos do coração.
Portanto, Senhor, a razão pela qual inclinamos nossas cabeças é para fazer esta petição, que Tu nos perdoes por todos os nossos delitos e transgressões contra Ti, e que Tua misericórdia, uma vez mais, seja estendida a nós, de tal maneira que Tu abras nossos lábios para falar e nossos ouvidos para ouvir, e que Tua palavra torne-se real para nós esta noite. That these few verses that we have chosen to read might become a great help to every member of Thy que estes poucos versículos que escolhemos para ler possam tornar-se uma grande ajuda para cada um dos membros de Teu corpo místico sobre a terra, Tua igreja espiritual, a igreja dos primogênitos. Essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, que foi lavada e foi santificada e será apresentada a Deus naquele dia, sem uma mancha ou uma ruga. Como Te agradecemos por termos fé para crer que somos participantes dessa bondade de Deus, através da justiça e misericórdia de nosso Senhor Jesus. Rogando agora que Tu cures todas as enfermidades, agradecendo por teres tocado aquela menininha momentos atrás que estava dobrada de dor lá na sala. Vê-la sair andando, aquela fé de criança, e aceitando a Ti e Tua misericórdia. E agradecemos a Ti por isto, e oramos que Tu recordes o ente querido da irmã Baker lá em Kentucky, e aqueles dos quais o irmão Neville falou. E, ó Deus, o inumerável campo dos enfermos em todos os lugares, e especialmente, Senhor, aqueles que não são salvos e que não Te conhecem. Se eles morressem em seus pecados, eles não poderiam ir aonde Tu estás. Rogamos que Tu nos dês testemunho e poder, ousadia para falar a palavra, e sabedoria para saber quando falá-la. E então dize-nos quando tivermos falado o suficiente para que possamos sair e deixar as pessoas maravilhadas, admirando-se do grande Espírito Santo e sua obra. Concede, Senhor. Ouve-nos agora, nós oramos, no nome de Jesus o pedimos. Amém. I would like to speak just for a short time upon the subject of senses. We are taught that the natural man has Gostaria de falar brevemente sobre o tema sentidos. Somos ensinados que o homem natural tem 5 sentidos, e esses 5 sentidos controlam ou Deus lhe deu estes 5 sentidos para ter contato com seu lar terrestre. And those senses are known as see, taste, feel, smell, hear. E esses sentidos são conhecidos como visão, paladar, tato, olfato, audição. Esses 5 sentidos, os quais são conhecidos pelo homem natural, e eles são bons. E não podemos atuar ou viver uma vida normal quando um desses sentidos deixa de funcionar. Sua visão, audição, tato, olfato ou paladar, nós não podemos ser normais sem eles. Há algo faltando, alguma porção da vida com que não podemos ter contato sem esse sentido estar funcionando. E eles são bons e eles são úteis, e nos foram dados por Deus. Deus deu esses sentidos, mas eles lhe são dados como um dom. E depende de como a que você rende estes sentidos. Será a maneira como sua vida será controlada, a maneira como você rende esses 5 sentidos. Você é o que você vê, o que você ouve, o que você saboreia, cheira ou sente, seja ao que quer que esses sentidos estejam rendidos, eles dominarão você. E somos gratos a Deus por termos os 5 sentidos,
Mas de nenhuma maneira foram estes 5 sentidos dados a você para guiá-lo. Eles foram dados a você para contato terrenal. But there was given you the sixth sense. And that sixth sense belongs only to the Christian. Mas foi-lhe dado o 6º sentido e esse 6º sentido pertence somente ao cristão. E você não pode ter esse 6º sentido até tornar-se um cristão. É a única maneira de você alguma vez poder ter mais que os 5 sentidos naturais para a pessoa natural. But sixth sense is better known to the Christian as faith. It's the one that governs and guides you. Mas o 6º sentido é mais conhecido para o cristão como fé. É aquele que o governa e guia e é superior a todos os outros sentidos. É superior a todos os sentidos dos outros 5 sentidos. Agora, eu não diria que, porque nós recebemos o 6º sentido, que os 5 sentidos já não servem mais. Sim, servem. Those 5 senses were given to you by God, and they are to be used. But esses 5 sentidos lhe foram dados por Deus e são para ser usados. Mas quando os 5 sentidos atuam de modo contrário à palavra de Deus, então eles estão mentindo. Agora, o 6º sentido não pode mentir. É um super sentido. E é sobre isso que eu quero falar. Esta manhã eu falei sobre um super sinal. E esta noite sobre um super sentido. And the super sense is the Holy Spirit, the faith of God that dwells in you. And if you E o super sentido é o Espírito Santo, a fé de Deus que habita em você. E se você deixar que os 5 sentidos se rendam ao 6º sentido, Ele o guiará e trará todos os outros sentidos sob controle desse super sentido. Pois ele está tão acima do sentido natural, como o homem espiritual está acima do natural. Ele está tão distante, tão alto, como os céus estão acima do homem natural e seus 5 sentidos. Ele faz você crer em coisas que você não consegue ver. Ele faz você atuar onde nem imaginaria que os 5 sentidos chegariam a pensar acerca disso. The devil can get into these 5 senses and lie to you. But he cannot touch that super sense. That's far beyond his reach. O diabo pode meter-se nesses 5 sentidos e mentir para você, mas ele não pode tocar aquele super sentido. Está muito além do alcance dele. Isso vem de Deus. É chamado fé. Fé é tal grande coisa. E os 5 sentidos não controlam o 6º sentido, mas o 6º sentido controla os 5 sentidos. O super sentido controla os sentidos naturais. E os 5 sentidos são visão, paladar, tato, olfato, audição. E o super sentido é algo que fará você crer na palavra de Deus, porque é a única coisa do que falará. Ele fará você crer em coisas que você não pode ver, saborear, sentir, cheirar ou ouvir, porque ele tomará a palavra de Deus. E ele liberará essa palavra para você e fará você caminhar de modo contrário a qualquer outra coisa que haja, com exceção da palavra de Deus, pela fé. A fé faz isto. Agora, ao dar esta ilustração dos sentidos, o homem natural nasce com esses sentidos, de modo que eles são sentidos dados pela natureza. E essa é realmente a única coisa que ele chegará a saber acerca disto em seu pensamento intelectual. Ele somente pode pensar como homem, ele pode ver como homem, ele pode entender como homem, ele pode ouvir como homem. Mas quando ele se torna governado ou regenerado,
ou chamaríamos nascido de novo. Então, esse sexto super sentido lança a mão dele. Ao fazê-lo, aquele super sentido o eleva a um ponto onde ele tem fé para crer em coisas que ele não podia ouvir, coisas que ele não podia ver, entendimentos que ele não podia entender. Ele crê nisso mesmo assim porque ele é governado por aquele sexto sentido, aquele super sentido. Oh, quão maravilhoso é saber disso! E pensar quão simples é crer nisso. Agora, você não pode crer nisto até você ser regenerado. A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus o Cristo senão pelo Espírito Santo. Nós estudamos isso a semana passada. E isso tem sido uma tal pedra de tropeço, especialmente para o povo crente pentecostal, quando eles me ouvem dizer isso. Jesus disse em São João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Vida eterna vem de Deus somente. E ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito Santo. Você só está tomando o que uma outra pessoa disse, o que você aprendeu pelo intelecto, o que você aprendeu pelos 5 sentidos naturais. Mas quando o sexto sentido chega, o Espírito Santo, ele tira todos os arrazoamentos destes 6 sentidos e 5 sentidos e o eleva até esse sexto sentido para fazê-lo crer em coisas que você não pode ver, saborear, sentir, cheirar ou ouvir. Mexe com você. Então você pode dizer que Jesus é o Cristo porque você testemunhou isto. Não o que o ensino intelectual lhe ensinou, mas o que você aprendeu por experiência. O que é para o sexto sentido fazer então, irmão Branham? Por que o sexto sentido vem? O sexto sentido vem por esta razão. Agora, o sexto sentido é a fé, o super sentido. Agora, se o sexto sentido vem por esta razão somente, isto é, para fazer os 5 sentidos em você negarem qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. É para isso que é o sexto sentido. A Escritura fala de destruir os arrazoamentos. Os 5 sentidos irão, você pode arrazoar, bem, agora porque deveria este homem, porque deveria... Mas o sexto sentido não vê isso em absoluto. Ele está tão além disto. Ele está tão mais alto do que isso está. Até que ele nem ao menos tem quaisquer razoamentos em absoluto com ele. Nós cremos. Ele está tão além de qualquer coisa que os 5 sentidos teriam para dizer acerca disto. Agora, prepare-se para um culto de cura. Está vendo? Nós cremos. Você caminha por esse sexto sentido. Você fala por esse sexto sentido. Você vive por esse sexto sentido. Você morre por esse sexto sentido e ressuscita por esse sexto sentido. Esse super sentido, algo que está em você, que é diferente de como é o homem natural. O homem natural somente tem estes, e eles estão bem se puderem ser trazidos em submissão ao sexto sentido. Se a mente natural diz, lê a palavra de Deus e diz, essa é a palavra de Deus, ela está falando a verdade. Mas se ela lê e diz, isto não é toda a palavra de Deus, ou isto foi alguma coisa, isto foi uma vez, mas isso não é agora. Então aquele sexto sentido chega e diz, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Veja, essa é a diferença. É por isso que tantas pessoas deixam de ser curadas. Elas estão tentando vir com uma concepção intelectual. Elas dizem, eu faço isto, ou eu creio nisto, e assim por diante. Mas se aquele sexto sentido está dizendo isso, então não há nada que jamais os tirará daquele sexto sentido.
O sexto sentido veio sobre o ser humano para fazê-lo negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Qualquer sintoma que seja contrário à promessa de Deus, o sexto sentido diz que isso não está lá. Se é o cristão que nasceu de novo. E sem se esperar, algum infiel incrédulo se aproxima do cristão e diz: agora olha aqui, não existe essa coisa de Espírito Santo, você está enganado quanto a isso? Você está louco se você crê em coisa como essa? Não há tal coisa como isto. Esse sexto sentido entra em ação ali mesmo. Deixe-me mostrar-lhe na Bíblia onde você não pode receber o Espírito Santo. Veja você, eu posso mostrar aqui onde os discípulos o receberam, mas eu... Bem, você diz, olhe, e o sexto sentido irá indicar para você, diz... Mas ele disse, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Bem, isso quis dizer os filhos deles lá, não quis dizer você, não é para você. Mas esse sexto sentido sabe que não é assim, por quê? Ele já está em você. Eles disseram isso tarde demais, você já o recebeu. Pessoas que falam que não há tal coisa como o Espírito Santo, não sabem do que estão falando. Como um garoto, certa vez, descascando uma maçã, e foi questionado por um infiel, debatendo uma reunião. Ele disse, que quer você? Que quer você aqui? Ele disse, eu quero lhe fazer uma pergunta, enquanto ele estava comendo a maçã e apreciando-a. Dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel. It's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the